Salve, salve, minha rapaziada! Um feliz ano novo pra você. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize nesse ano que vai nascer. Nós estamos aqui para o primeiro pré-prova de 2025 e antes de iniciar, é lógico que eu preciso dizer pra você o que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais. Não existe ano novo com hábitos velhos. Então, se você quer fazer um ano incrível, animal, que seja um ano da sua vida, você precisa executar, você precisa decidir, botar a bola para você e falar assim, ó, eu vou resolver o meu ano. Que seja um ano incrível, seja um ano maravilhoso e estamos juntos. Dito isso, bora lá para o nosso pré-prova CPA 10 e CPA 20. Já são 82 edições. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E já vou pedir para você deixar um like, um joinha aqui nesse vídeo. Custa nada e a gente fica bem feliz, tá bom? Lembrando também que eu mando sempre o PDF das questões para você tentar treinar sozinho ou sozinha lá no meu canal do Telegram. Então, se você não faz parte ainda, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link do canal do Telegram. Lembrando também que tem também o WhatsApp do estagiário, se você quiser falar com ele qualquer dúvida que você tiver. Tem também aulas nossas em áudio no Spotify, Deezer e todas as outras plataformas de áudio. Tem este canal que você está vendo aqui e também meu Instagram, @professor Lucas Silva, me siga lá, que eu sempre trago muito conteúdo bacana sobre certificações e sobre educação financeira. Bora iniciar? Só se for agora e a questão 1, lembrando, né? Todas as questões que caíram recentemente lá na sua prova, só questão novinha, só questão inédita para você. Bora lá. O estagiário é o diretor financeiro da empresa Shark Rodovias SA. Ele decide então emitir debêntures simples. Olha o que a questão trouxe para você. Debêntures simples para captação de recursos. Sobre esses títulos, analise as afirmações abaixo. Bom, deixa eu dizer para você o que são essas debêntures, né? Primeiro que a debênture é um título de captação de recursos por parte das empresas não financeiras, ou seja, quem não é banco, por exemplo, que não é uma sociedade financeira. Então, uma empresa de rodovias, por exemplo, uma empresa de transporte aéreo, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, a Vale, por exemplo, tudo que é empresa não financeira pode captar através de debênture. Quando você capta através de debênture, você pega o seu dinheiro que está sobrando, você investidor, e empresta para essa empresa, para a Petrobras, por exemplo, tá? Você está emprestando dinheiro para a Petrobras. Em troca, a Petrobras te entrega um título que se chama debêntures. Você está, portanto, emprestando dinheiro, financiando uma empresa através das debêntures. É como se fosse um CDB, mas de quem não é banco. Essas debêntures, elas podem ser debêntures conversíveis, conversível, não é o carro que é conversível, tá bom? Ou debêntures simples. O que é a diferença dos dois, tá? Uma debênture conversível, você pode converter, como o próprio nome diz, conversível, converter, lá no resgate. Então você pegou e prestou seu dinheiro para a Petrobras por 3 anos, por exemplo. Lá no final, na hora dela te devolver o dinheiro, você pode converter, ao invés de receber em dinheiro, você pode converter em ações da empresa. Você fala assim, eu não quero dinheiro, eu quero em ações. Já as debêntures simples, elas não convertem. Você vai sempre receber lá no final em dinheiro, não tem como ser convertido. Essa é a grande ideia, tá bom? Então, o que a prova trouxe para você? Vamos lá. 1. As debêntures simples, então, podem ser convertidas em ações da companhia? Não, elas não podem. As ações que podem ser convertidas são as ações conversíveis, perdão, as debêntures conversíveis. 2. Possuem garantia do FGC? Também não tem. O FGC é um fundo formado pelas instituições financeiras e debênture, quem emite é uma instituição não financeira. Então não tem como o FGC cobrir esse título, tá? E podem ser pré ou pós, perfeito, pré-fixado, paga, por exemplo, 14% ao ano, e pós-fixada paga 100% do CDI, vai sendo pós-fixado. Uma debênture pode ser pré ou pós, é igual um CDB, tá? Pode ser pré ou pós, portanto, letra C de casa é a resposta para você, questãozinha recente, tá? 2. O estagiário está em uma conversa com os amigos sobre seus investimentos. Ele é um entusiasta de estatística e utiliza a nananá como medida para o retorno esperado e o a nananá com medida de risco. Complete as lacunas respectivamente. Bom, então olha só, né? Em estatística, tá? O que acontece é o seguinte, tá?
quando eu pego a média de retorno, né? Ou seja, quanto em média rendeu um investimento, em média retorna, em média rende 6% ao ano. Ou seja, em média, historicamente ele entrega aquilo. A média é a minha expectativa de retorno. Por que expectativa de retorno? Olha, porque em média ele me entrega 6% ao ano, por exemplo. Já o desvio padrão, olha só, desvio padrão. Olha como o nome entrega para nós, tá? Desvio padrão, desvia de um padrão. Qual é o padrão? O padrão é a média. Ou seja, em média, ele era um cara calmo. Ou seja, o padrão dele é ser um cara calmo. Quando desvia desse padrão, quando desvia dessa normalidade, ele é diferente. Então, o desvio padrão é o risco de a média não se confirmar. Quanto maior o desvio padrão, maior o risco. Maior a chance de a média não se confirmar. Então, a média é a minha expectativa de retorno, ok? E o desvio padrão é a chance de a média não se confirmar. A chance de o padrão não acontecer. Porque ele desvia de um padrão. De qual padrão? A média. A média é o padrão. Ok? Então, com esse minimapa mental, você já pode... Bate uma fotinha aí, ó. Me guarda nessa galeria. E tamo junto, ok? Então, se você for ver aqui, o que acontece, tá? A utiliza o que como medida de retorno? Média. E o que como medida de risco? Desvio padrão, que desvia de um padrão, ok? Letra B de Brasil. A outra palavra que aparece aqui, porque eu explico tudo para você, é moda. Moda é o que está na moda, ou seja, o que mais se repete, né? Qual vestido está na moda? O vestido da moda é o vestido azul, ou seja, é a cor que mais aparece. Então, em estatística, o número que mais, ou a amostra que mais aparece é a moda. Por exemplo, nossa, vamos ver a idade média das crianças. Um tem 6 anos, outro tem 8 anos, outro tem 6 anos, outro tem 10 anos, outro tem 12 anos, outro tem 6 anos também. Tenho 6 crianças numa turma, cada um com a sua idade. Uma tem 6 anos, outra tem 8. Qual que é a moda? A moda é o 6, porque é o número que mais repete. Que mais se repete. Isso é moda, tá bom? Então não é o caso aqui. Essa é a resposta para você. 3, vamos lá? Bora. O estagiário é um investidor que tem um planejamento de aposentadoria para o seu futuro. Ele está realizando aportes em PGBL. Sobre essa opção de investimento, analise as informações abaixo. Olha só. PGBL tem um P aqui e esse P é de pode deduzir. Ou seja, o que eu colocar num PGBL, eu posso deduzir da minha base de cálculo do imposto de renda. Até 12% da minha renda bruta. Esse é o máximo que eu posso deduzir, ok? Então, se eu tenho uma renda bruta anual de 100 mil reais, eu posso colocar até 12 mil reais em um PGBL. Que ele vai gerar uma despesa dedutível, eu vou pagar menos imposto de renda, portanto, ok? Esse PGBL, porém, quando eu pedi o resgate, como eu tive uma dedução no aporte, quando eu pedi o resgate, e ele tributa somente no resgate, como previdência, ele vai tributar sobre o valor total. Né? Porque como ele é um PGBL, eu tive a dedução no aporte, quando eu coloquei a grana, lá no resgate, eu tributo sobre o valor total. Pego o total e vai ser tributado. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá ver o que está certo e errado. 1. Os aportes nesse tipo de previdência podem ser deduzidos do IR. Perfeito. Se a limitação de valor está errado, tem limitação de 12%. Ok? 12% da minha renda bruta anual. 2. A tributação ocorre sobre o valor total. Somente no resgate. Deixa eu botar de verde aqui. Está bem certinho. Ocorre somente no resgate sobre o valor total. Existe uma rentabilidade mínima garantida nesse tipo de investimento. Não tem rentabilidade mínima garantida. Ok? Você vai ser conforme os ativos que vão compor a carteira desse fundo. Porque, Lucas, você falou que é um fundo. Sim, previdência é um fundo. É um fundo de previdência. Ele pega os recursos dos participantes e investe em ativos. Então, fundo de previdência. Tá bom? Então, letra C de casa é a resposta para você.
Bora para mais uma? Só se for agora. O estagiário foi nomeado como presidente do Banco Central do Brasil. Sobre as atribuições dessa instituição, analise as atividades abaixo. Inclusive, agora, ano de 25, entrou o novo presidente do Banco Central, Galípolo, né? E ele tem 4 anos de mandato. Lembra que desde 2021, né, com a lei de independência do Banco Central, o mandato do presidente do Banco Central passa a ser desconexo com o presidente da República, né? Então, Galípolo assumiu agora 25, 26, 27 e 28. Então ele pega 2 anos do próximo presidente da República, né? São mandatos desconexos. Antes era 4 anos com 4 anos, deu uma descolada, né? O presidente do Banco Central fica 2 anos ainda com um novo presidente da República. Então tem essa desconexidade. Não existe isso, né? Essa desconexão de prazos aí. Lembrando que o Banco Central é um órgão executor, né? Ele responde ao Conselho Monetário Nacional, que é um órgão 100% normativo, e o Banco Central é um órgão executor. Pois bem, vamos lá. São papel do Banco Central. Coordenar as políticas monetária, creditícia e cambial. Política monetária de crédito cambial. Tá errado, porque coordenar, quem faz é o CMN. O Banco Central executa essas políticas. Executa a política monetária, executa a política de crédito, creditícia, portanto, e a política cambial também, tá bom? 2. Realizar as operações de abertura de capital junto às empresas de capital aberto. Não. Quem faz isso é um banco de investimento que vai assessorar uma empresa para abrir o seu capital na Bolsa de Valores, por exemplo. Quando eu abro meu capital, viro uma sociedade anônima, vendo as minhas ações para sócios anônimos, tá bom? Essa é a ideia. Então aqui está fora também. E aí sobra 3, fiscalizar as instituições financeiras. Esse é o papel, sim, do do Banco Central, né? Um dos papéis, né? Além de ser o principal executor do sistema financeiro nacional, além de ser o cara que faz as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, também fiscaliza as instituições financeiras. A gente costuma dizer que você que trabalha em banco ou numa cooperativa de crédito, quando você está lá, não consegue resolver nada do seu cliente, vou ligar para o Bacen, rapidamente se resolve. É o mágico, né? Faz aparecer as coisas rapidamente. Dito isso, vamos ajudar ele, que é o estagiário mais famoso e conhecido desse Brasil. Te peço, por gentileza, caridosamente, para ajudar ele, deixa o seu like, o seu joinha, o seu legal nesse vídeo. Custa nada e o estagiário fica bem feliz. Ele é remunerado por like, não sei se você sabe ou não. E a gente está aqui já 82 edições de pré-prova. É muito louco, porque não existiam os pré-provas. Nós os criamos, eu os criei. E agora a gente aparece aí sempre entregando semanalmente para vocês. Deixa um joinha, por gentileza, que custa nada, tá bom? Dito isso, também eu queria te convidar para vir comigo segunda-feira que vem. Eu vou abrir a nova turma do Missão CPA, que é o meu curso que te aprova no CPA 20 em 15 dias. CPA 20 é o último ano de você fazer nesse formato. Você vai fazer o CPA 20 esse ano, em 15 dias eu vou te aprovar, por isso vem no dia 13 de janeiro aqui. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para você se inscrever para a live gratuita, que é segunda-feira, dia 13, tá? É o último ano para você fazer CPA 20 no formato atual. Final desse ano, ele vai migrar para uma nova certificação e você vai ter que fazer uma nova prova, se você não tiver com o CPA 20 aprovado. Quem tem o CPA 20 válido, vai simplesmente tombar, não vai precisar de prova nenhuma. Quem não fizer o CPA 20 esse ano, vai ter que fazer 2 provas ano que vem. Provas muito mais difíceis. Então, passe no CPA 20 em 15 dias comigo, tudo bem? E aí você vai ter, deixa eu mostrar como é que vai ser aqui, ó. Para quem tiver o CPA 20 ativo, ou seja, vem no dia 13 de janeiro, você vai passar comigo em 15 dias, método infalível, tá? Você vai migrar para 2 certificações novas, CPA e CPRO-R. Você vai migrar para essas 2 sem necessidade de fazer prova, ok? Então eu vou te dar um método que você vai aprovar em 15 dias, 13 de janeiro às 21 horas. Você vai migrar para 2 novas certificações sem precisar fazer prova. Enquanto todo mundo vai estar se batendo. Meu Deus do céu, eu tenho que estudar uma prova nova, prova dissertativa. Você não vai precisar nada disso, tá bom? Então aqui embaixo tem um link para você se inscrever nessa live gratuita. Dia 13 de janeiro, coloca o meu nome na sua agenda. Eu preciso que você venha comigo. Bora? Bora. 5. Aqui. 5. O estagiário decide fundar um banco múltiplo. O banco Shark Bank Múltiplo S.A.
Esse banco possui as carteiras de investimento de arrendamento e de arrendamento mercantil. Então, carteira 1 de investimento, carteira 2, carteira 1 de investimento, carteira 2 de arrendamento mercantil. Tá bom? Essas duas carteiras, para ser um banco múltiplo, tem que ter duas ou mais carteiras que faz múltiplas funções. Então vamos lá. 1. Atuar com um CNPJ único em todas as carteiras. Bom, ele como banco múltiplo tem várias carteiras então. Sendo assim, ao ter várias carteiras, são várias operações, ok? Cada operação dessas, por exemplo, se for investimento e arrendamento mercantil, nesse caso são duas, vai ter um CNPJ para cada carteira. É um CNPJ para cada carteira, é uma empresa separada. Mas ele pode publicar um único balanço, consolidando todas as carteiras. É isso que o banco múltiplo faz. Então é mentira que ele vai ter um único CNPJ. Ele tem vários CNPJs. Mas ele pode publicar um único balanço. Tá? Aqui está errado. Captar recursos por meio de nota promissória e debênture. Não, nota promissória e debênture, quem emite é sociedade anônima não financeira. E ele pode administrar fundo de investimento? Sim, pode. Por quê? Porque ele tem a carteira de investimento. Então ele é um administrador, se quiser, de fundos de investimentos. Portanto, letra C de casa é a resposta para você. Bora? Bora! 6. O estagiário está em uma conversa, deixa eu pegar aqui a caneta, com alguns amigos e decidiu que, de agora em diante, fará aportes somente em ações de empresas small caps. Sobre esses ativos, analise as afirmações abaixo. The books on the table, vamos lá. O que é small caps, tá? Small é pequeno, né? Ou pequenas, né? Que estão falando de plural aqui. Pequenas. Caps é capitalização. Capitalização. Não é título de capitalização, tá? É capitalização. Ou seja, são empresas de pequeno valor. Valores menores. São empresas, por exemplo, pega lá na Bolsa de Valores hoje. Você tem a Vale, que é uma gigante. Você tem a Petrobras, que é uma gigante. Você tem a Gol, que é uma gigante. E tem empresas menores sendo negociadas também. São as small caps, empresas de menor valor de capitalização. Tá? Essa é a ideia. Então vamos lá. 1. São ações de empresas com menor capitalização de mercado. Beleza, valor menor de mercado, valem menos. São negociadas fora da Bolsa de Valores do mercado de balcão. Não, é negociado também na Bolsa de Valores, ok? Normal, só são empresas com menor valor. Não possuem risco de crédito. Está perfeito? Ah, Lucas, como assim? Calma. O que é risco de crédito? Começa com C. C de calote. Chance de alguém me dar calote. Em ações, não tem risco de crédito, porque você é sócio da empresa. A empresa não deve dinheiro para você. Então, não tem como ela te dar calote. Ok? Ações não tem risco de crédito. Portanto, há de amor para você. Começar 2025 com muito amor, ó. Beleza? Bora. Bora lá, Lucas. Bora lá. 7. Analise o gráfico abaixo. O mesmo representa nananá, e o risco que não é zerado é conhecido por nananá. Então, deixa eu explicar para você o seguinte, o que é esse gráfico aqui, tá? Esse gráfico, ele diz o seguinte, tá? Vamos pegar aqui e desenhar ele para você bem direitinho, tá bom? Aqui é número de ações, ou seja, quanto mais para a direita, mais ações, ok? E aqui é risco, quanto mais alto, maior o risco, tá? Eu começo com uma ação, e aqui vou, sei lá, vou chutar até 100 ações, tá? Com uma ação, o meu risco é máximo. Aí eu começo a aumentar o número de ações e o risco vai caindo, caindo, até que ele para de cair, independente de quantas ações eu tenho. O que aconteceu aqui? Eu estou fazendo o que se chama, e aqui eu começo a responder a pergunta para você, estou fazendo diversificação. O que é isso? É não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Quando eu coloco todos os ovos numa única cesta, o meu risco é máximo. Por quê? Caiu a minha cesta, perdi todos os ovos. Então, se eu tenho todo o dinheiro em Gol, deu um problema com a Gol, caiu um avião da Gol, eu vou perder todo o meu dinheiro, boa parte do meu dinheiro, porque eu estou 100% naquela cesta. Aí eu começo a diversificar e começo a diminuir isso. Até que chega um ponto, que é esse ponto aqui de baixo, que o meu risco não reduz mais. Esse risco aqui não reduz. Por que eu não reduzo? Bom, primeiro que não tem risco zero, mas mais que isso. Isso aqui se chama de risco, sistemático. Risco do sistema como um todo.
de conjuntura como um todo. É o risco de dar um impeachment, afeta todas as ações. É o risco de Covid, que recentemente assolou o mundo, atinge todas as ações. Então, esse risco eu não consigo zerar, mesmo com a diversificação. O que eu consigo zerar é o risco específico da Gol, né? De não ter tudo no mesmo lugar. Então, o que esse gráfico representa? Diversificação. E o que eu não consigo zerar, esse risco aqui de baixo, é conhecido como risco sistemático do sistema. Não sistemático é o risco específico da Gol, tá? Eu brinquei com Gol ali, né? Como se fosse o exemplo. É o risco específico de Gol. Esse eu consigo zerar através da diversificação, ok? Portanto, em 2025, one love, one heart. Então, muito amor pra você, beleza? Bora? Bora! Número 8. Analise as afirmações sobre call e put. Lembra? Call e put são opções. Opções, ok? Opções é um direito. Você tem, quando tem opção, você tem um direito, ok? Esse direito, na call, você tem call e você tem put, ok? Esse direito na call começa com C, é um direito de comprar. Você tem direito de comprar alguma coisa. E na put, direito de vender alguma coisa. Isso é fácil de lembrar, né? Aquele lugar lá de entretenimento adulto, a put vende um serviço, né? Então, put é o direito de vender, call é o direito de comprar. Aí pensa comigo. Por que eu quero ter o direito de vender esse celular no futuro? Vamos supor que ele vale R$1.000. Porque eu acho que lá no futuro ele vai estar valendo R$500. E eu tenho então o direito de vender ele por 1.000. Porque se ele chegar lá no dia e tiver 500, eu asseguro a venda por 1.000. Tô travando um preço de venda. Então, vamos supor que eu seja um agricultor. Eu planto milho. Olha o meu medo. Preço do milho lá quando eu colher tiver muito baixo. Então, quando eu tenho uma put, direito de vender milho a R$100, por exemplo, por mais que o milho esteja 10, eu garanti a venda a 100. Direito de vender. E o direito de comprar é o contrário. Eu preciso comprar milho. E tenho medo que o milho vá a R$1.000. Então eu tenho o direito de comprar milho a R$100. Eu exerço ele e compro a 100, mesmo estando a 1.000. Meu direito de comprar esse celular a R$1.000 é porque eu acho que ele vai estar a 3.000. Aí eu asseguro comprar ele a 1.000. Por um preço menor do que ele vale. Ou vender por um preço maior. Então vamos lá. 1. O titular de uma call, ou seja, o dono de um direito de comprar, está se protegendo da alta do valor do ativo objeto. O ativo objeto é o milho, é o celular. Estou protegendo da alta do milho. Porque se o milho for a R$1.000, eu compro a 100. O titular de uma put, que é direito de vender, está se protegendo da queda do valor objeto. Perfeito. Para garantir o preço mínimo de venda desse celular. E ambos podem ser utilizados como alavancagem. Sim, porque eu compro esse celular a R$1.000, direito de comprar a 1.000, sendo que ele vale 3.000. O que é alavancagem? Comprar por uma fração do que ele vale. Quando eu estou alavancado, né? Utilizando uma ideia de potencializar os meus ganhos. Ok? Portanto, 1, 2, 3 são corretas. Letra D de casa é a resposta para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, por favor. E nos encontramos na semana que vem, no dia 13 de janeiro. Repito, tá? É o último ano que você faz CPA 20 nesse formato. Não deixe para o ano que vem. Não deixe para o segundo semestre, que vai ter muita gente querendo fazer. Vai faltar vaga. Você faz a prova agora. E aí, ano que vem, quando migrar para as certificações novas, tem 2 novas certificações, que é a CPA e a CPROR, sem fazer prova. E eu te aprovo em 15 dias. No dia 13, segunda-feira que vem, às 21 horas, vou dar o caminho para isso. Venha, que vai valer a pena você comparecer nessa live. Super beijo. Papai do céu abençoe vocês. Feliz ano novo. E te espero no dia 13. Tchau. Fui. Valeu.